Boa noite. Reveja nesta edição o último grande expediente do vereador Alberi Grando em 2021. O orador do grande expediente iniciou o seu pronunciamento recordando que sua família, esposa e filhos são professores e que ele mesmo já atuou como educador. O governo do estado anuncia mais de 99 milhões para a nova fase do programa Avançar na Saúde. Um investimento histórico, 350 milhões de reais que a gente anuncia no total na área da saúde, que já tínhamos anunciado em setembro e que anunciamos agora, que é o maior volume de investimentos que o estado já fez no registro histórico que tem. E médica infectologista explica a diferença entre os sintomas de influenza e Covid-19. Os sintomas são clássicos e eles são muito semelhantes, então para a gente diferenciar mesmo, devem ser feitos testes de painel virológico para saber que tipo de vírus esse paciente está portando. Em seu último grande expediente de 2021, o vereador Alberi Grando reconheceu os professores com mais tempo de serviço público. Reveja na reportagem. O orador do grande expediente iniciou o seu pronunciamento recordando que sua família, esposa e filhos são professores e que ele mesmo já atuou como educador. Alberi Grando lembrou ainda alguns nomes responsáveis pela sua formação e, como forma de agradecer a dedicação destes profissionais, homenageou os professores com mais tempo de atuação em sala de aula. Se fez uma pesquisa dos professores que estão há mais tempo atuando na rede pública. Quem sabe não tem deixado claro isso, mas era rede pública, não era privada. E foi escolhido através dessa pesquisa, inclusive com sugestões, pedimos a algumas entidades que nos sugerissem, mas como não era nada assim oficial, a gente não podia nem sequer mencionar as entidades que estão dando sugestões, Mas a ideia foi pesquisar aqueles professores que estão há mais tempo atuando diretamente com os alunos. É isso que nós fizemos. Quem sabe se cometeu alguma injustiça, não duvido que alguém tenha ficado, que já faça mais tempo que esses aqui. Mas eu tenho a impressão que, na média, não. Que eles ali, com certeza, somam a maioria do tempo de professores frente a alunos na rede pública. Ela veio de surpresa, mas eu acho que representa uma coisa assim que vem com um comprovante de tempo de serviço e que não é uma homenagem simples assim de um político para alguém, mas que é uma coisa que é indubitável porque ela mostra realmente o que a gente fez até hoje. E eu chego ainda aqui hoje e conheço 2 vereadores que foram meus alunos aí e amizades, e essa homenagem eu creio que tenha vindo em bom momento. Mas o nosso fato aqui de professores comprova o tempo de serviço, estamos na ativa, trabalhando, e eu creio que foi bom. Eu agradeci o vereador e os demais colegas pareciam estarem contentes também com o fato. O meu sentimento pelo magistério sempre foi assim, com base em leituras, Quando criança, meu pai era leitor e deixou muitos livros, já faleceu muito cedo. E esse estudo, assim, o amor pelo livro, pelo conhecimento, também eu adquiri isso, assimilei muito isso, E sempre gostei de leitura, quando criança lia revista em quadrinho e outros livros também, considerado até para livro para maiores, Então eu sempre gostei de conhecer, de ler, de aprender, aprender bastante, Então isso que eu sempre me dediquei muito à escola, nunca tive uma reprovação, até na faculdade e tudo, e pela geografia, porque a geografia também, a minha ideia de conhecer bastante coisa, de aprender sempre coisas novas, lendo, e estudando, a geografia foi essa área do conhecimento que me deu bastante noção de tudo um pouco, de conhecer o mundo, de conhecer o mundo. E também com isso veio a ideia de escrever, de escrever, porque eu lia a literatura, os escritores, gaúchos, escritores nacionais também, e isso, mas só que foi muito tarde, já
com mais de 40 anos que eu fui ter a coragem também de lançar o primeiro livro, mas isso foi muito gratificante, né? Então essa homenagem veio muito a calhar, né? E pela importância do professor, aquele carinho todo dia, né, com a criança, com o aluno, né, gostar de conhecer, de aprender, porque o professor também, ele ensina, mas ele também precisa, né, aprender bastante, né, para poder ensinar. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas e desde que eu comecei no magistério, eu senti que era uma missão que eu tinha para cumprir, ajudar os outros, aprender com eles, porque a gente aprende muito. É um exercício de paciência e de amor pelo outro todos os dias. Às vezes a gente não está assim muito disposta, mas a gente vence a barreira e continua, e não desiste. E eu não tenho vontade de parar. E eu sei que um dia não vai demorar muito por causa da idade, eu vou ter que parar. Não me vejo fora da sala de aula. Gosto do que eu faço, gosto de estar no convívio com os alunos. Eu leciono de 6º a 9º ano, são adolescentes, mas é muito bom você ver o progresso que eles têm. E a gente saber que a gente ajuda nesse progresso. Hoje, por exemplo, encontrei uma ex-aluna, ela é mãe de 2 filhos e foi minha aluna. Isso é muito bom para a gente, porque o conviver com pessoas diferentes modifica a gente, né? A gente pensa diferente, a gente age diferente, a gente aprende diferente, porque não é só o meu mundinho, é o meu mundo e o mundo deles. Ao mesmo tempo que concede a homenagem, o orador do Grande Expediente expressa a importância de valorizar o profissional. Desta forma, Alberi Grando traçou uma comparação entre os investimentos feitos na educação e na política. Você faz uma grande injustiça aí, né? Todo mundo fala na valorização do professor, entende e aceita que o professor é que nos orienta, nos indica, nos abre os primeiros caminhos, mas na hora de gratificar esse professor, seja financeiramente ou seja moralmente, não se faz. Eu fui um defensor sempre da educação. Acho que a educação é que emancipa a pessoa. Ninguém se liberta, ninguém vira gente se não for educada. Não que pessoas que não tenham uma educação mais aprimorada, tipo pós-graduação, doutorado, não tenha valor também. Eu acho que tem valor sim. Mas sem dúvida nenhuma, se tu buscar em qualquer país do mundo, né, tu vai ver que o índice de progresso, o índice de acerto está naqueles países que educam melhor os seus cidadãos. Isso não tem dúvida nenhuma. Então, o que tem que se fazer? Um investimento maior na educação. Ao mesmo tempo, a gente sente, né, que tá cansativo para o professor, a situação não está muito boa, né? E eu sempre também sou sindicalista e acho que conheço isso, trabalhei, né, no sindicato de professores, e isso, nesse momento também a gente lembra bastante, né, da necessidade e da casa aqui da Câmara de Vereadores não esgotarem a discussão sobre educação e pela valorização do professor. Isso também é muito importante nesse momento da homenagem, mas também nesse momento da gente buscar ser mais valorizado, né? E a profissão aí está muito desgastante, não está rendendo muito no sentido, e também eu acho que a conjuntura hoje do país ela não é favorável à educação, né, como deveria ser mesmo, principalmente o professor de redes públicas, né, que está precisando bastante de valorização. Eu cheguei a mencionar quando eu falei ali da questão política. Eu realmente não consigo entender isso. O nosso custo com a política, com os políticos, entre eles eu, é muito alta em comparação com o custo que hoje nós temos com o magistério, com as pessoas que nos ensinam tudo. Quem é que não tem certeza absoluta que é um absurdo tu gastar
um valor tão grande para manter um congresso nacional, por exemplo, e as escolas aí precisando de reformas, professores ganhando um salário que dói em pensar. Um professor chegou a me dizer o seguinte, desses que eu entrevistei, conversei, que quando ele chega numa loja, olha que coisa, isso toca na gente, chega numa loja e diz que é professor, nota que a pessoa se retrai. Agora, eu como médico nunca tive isso, pelo contrário. Se eu falar que sou médico na loja, normalmente eu sou bem tratado. Por que o professor não é bem tratado? Porque todo mundo sabe que o professor ganha pouco. É só por isso. Então isso me tocou muito, essa manifestação de uma professora, diga-se de passagem. E depois do intervalo, você vai ver que o governo do estado anunciou investimentos em nova fase do programa Avançar na Saúde. E também vai entender a diferença entre influenza e Covid-19. Nós já voltamos. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para proteger o seu coração. As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo. Mas, com atitudes, dá para se prevenir melhor. Vamos ver 5 dicas? Dica 1. Coma mais alimentos in natura ou minimamente processados e evite o excesso de gorduras, sal e açúcar. Dica 2. Pratique atividades físicas regularmente. Os exercícios protegem o seu coração e equilibram o colesterol. Dica 3. Mantenha um peso saudável. Assim, você diminui o risco de um AVC e infarto. Dica 4. Fique longe do cigarro. Fumar aumenta as chances de desenvolver doenças do coração. Dica 5. Procure um serviço de saúde ou uma unidade básica de saúde para identificar fatores de risco e para saber como anda a sua saúde. Cuide bem do seu coração, que ele vai bater mais feliz. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. O governo do estado anunciou uma segunda etapa do programa Avançar na Saúde. Com investimentos de mais de 99 milhões, a nova fase ampliará a qualificação do atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, na rede hospitalar, nas unidades básicas de saúde e na assistência farmacêutica. A mudança ocorrerá em todas as regiões do estado. A gente vem aqui com muita alegria em Estrela apresentar investimentos que são aqui na cidade, mas para o estado todo, na verdade. O Hospital de Estrela, que a gente acaba de visitar, recebe mais de R$900 mil para concluir a reforma da sua emergência. E no total nós estamos anunciando mais de 99 milhões de reais adicionais aos 249 que já tínhamos anunciado para a área da saúde, no Avançar Saúde. Então estamos chegando aí a 350 milhões de reais no total de investimentos para a saúde. São 66 milhões de reais a mais nos hospitais, que vão atender 39 hospitais, com compras de equipamentos, reformas dos seus espaços, construção de alas novas, ampliações de estruturas. Esses 66 milhões de reais que nós estamos anunciando vão atender em todas as regiões do estado os hospitais, diversos hospitais, 39 hospitais do nosso estado, atendendo com mais qualidade a população. Se somam a esses 66 milhões, outros 33 milhões para o Farmácia Cuidar Mais e também para a Rede Bem Cuidar, que são de atenção primária, para ajudar os municípios a qualificarem suas estruturas nas unidades de saúde. Então é um investimento histórico, né? 350 milhões de reais que a gente anuncia no total na área da saúde, entre que já tínhamos anunciado em setembro e que anunciamos agora, que é o maior volume de investimentos que o Estado já fez no registro histórico que tem, nos últimos 20 anos pelo menos, que o Estado tem esse levantamento informatizado para saber quanto que investiu a cada ano. A gente sabe que é o maior investimento, possivelmente um dos maiores volumes de investimento da nossa história na área da saúde, graças às reformas que a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais aprovaram, as privatizações, esse programa de reestruturação do Estado, que colocou salários em dia, que colocou fornecedores em dia e que agora abre espaço para investimentos. A saúde recebe esse reforço de investimentos em todas as áreas. Se valoriza os polos regionais e as estruturas hospitalares que são de fato resolutivas e que fazem entregas para o cidadão. Sobre os avisos emitidos hoje em relação à Covid-19, preocupa essa situação, o número de casos ativos? Preocupa sim,
porque vimos agora nos últimos dias um aumento expressivo de novos casos de Covid, aliado também a muitos casos de gripe A, influenza H3N2, e inclusive já registrado em outros estados a dupla contaminação dos dois vírus. Então, mesmo não sabendo ainda se esse vírus de fato será mais grave, mais letal, ele tem uma capacidade e uma velocidade de transmissão que nos preocupa e nos deixa em alerta. Então temos que manter os protocolos obrigatórios, o uso de máscara, lavar as mãos, usar álcool em gel, e a responsabilidade é de cada cidadão, é da gestão pública. Nós temos uma boa estrutura para receber possíveis casos, mas temos que considerar, como já está acontecendo em outros países, que a força de trabalho também fica doente. Então eu já faço um apelo aqui à população que não se vacinou da segunda dose, tem muita gente que não fez a segunda dose, tem muita gente que não fez a dose de reforço, isso ultrapassa 1 milhão de pessoas, que procurem a unidade básica de saúde, porque vacina é proteção. A junção da pandemia de Covid-19 com um novo surto de influenza no país pode confundir a identificação de casos. Isso porque são duas doenças respiratórias com sintomas semelhantes. Mas para ajudar a diferenciar cada uma delas, a médica infectologista Sabrina Frigueto Henrich explica os sintomas. Quando falamos em vírus influenza, falamos em síndrome gripal. Quando falamos em síndrome gripal, temos que entender que a síndrome gripal engloba sintomas de gripe, que são os que a gente já conhece há longo tempo, que são rinorreia, que é nariz escorrendo, dor de garganta, febre, dor no corpo, que é a chamada mialgia, entre outros. O que pensamos então e o que nos preocupa na nossa realidade frente à vivência da pandemia? Devemos diferenciar em influenza, em coronavírus ou algum outro vírus chamado, por exemplo, sincicial respiratório? Sim. O que nos preocupa mais é diferenciar entre Covid-19 ou influenza nesse momento H3N2, que é o que está em voga na mídia e o que nos preocupa mais. Influenza H3N2, na verdade, é um subtipo de influenza que causa uma gripe grave, que pode levar à internação em unidade de terapia intensiva, por exemplo, como a gente tem visto no último inverno no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos. Os sintomas são clássicos e eles são muito semelhantes, então para a gente diferenciar mesmo, devem ser feitos testes de painel virológico para saber que tipo de vírus esse paciente está portando. Quando a presença de sintomas leves, por exemplo, seguem as mesmas orientações de coronavírus 19. O ideal seria que começássemos com o uso de sintomáticos, que são remédios para febre ou para dor. E na sequência, óbvio, se houver dor no peito, presença de chiado, falta de ar ou aumento muito abrupto da temperatura, deve ser procurado um suporte médico o mais rápido possível. Em relação à prevenção, o que a gente deve fazer é o mesmo cuidado para a influenza e o mesmo cuidado para coronavírus. A gente deve seguir evitando aglomerações, seguindo nas medidas de segurança e medidas de higiene e evitando o contato com pessoas contaminadas. Quando a gente fala em vacina, o importante é estar vacinado e nesse momento não escolher a vacina que a gente deve tomar, e sim receber a que está disponível no Sistema Único de Saúde. Falado muito nos últimos dias na mídia, é levado muito em consideração a infecção sobreposta de vírus influenza com coronavírus. Nos preocupamos um pouco de se devemos realmente nos preocupar com piora clínica quando se tem os dois vírus ou se vai permanecer com a mesma gravidade. O que a gente percebe é que não houve nenhum aumento da gravidade quando a gente teve uma sobreposição dessas duas infecções. Então, nesse momento, os cuidados são os mesmos, o tratamento é o mesmo, e deve procurar atendimento aquele paciente que sentir ou perceber uma piora clínica significativa.
O Jornal da Câmara desta sexta-feira fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo final de semana.